Evangelho de Mateus, capítulo 25. Glória ao Senhor Jesus. Verso 14. Eu vou adiantar para a gente ganhar um tempo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e ausentou-se logo para longe. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor na terra. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, tu confiaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-o, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? O termo usado, a palavra usada por Jesus nesse texto é talento. E talento, na época de Jesus, era uma unidade de peso e quantia de dinheiro. E isso equivalia a 6.000 denários. Um talento era correspondente a 6.000 denários. No hebraico, na cultura hebraica, esse talento, em média, em peso, ele era o equivalente a 34 quilos de prata. E como o denário era o salário de um trabalhador comum, um talento representava aproximadamente, então, 6.000 dias de trabalho. O que dava equivalente, se você multiplicar, 365 dias em um ano, isso equivale a 16 anos de trabalho. O que a parábola começa a explicar é que aquele senhor da parábola, ele precisou na vida trabalhar e trabalhar muito. Ele empenhou a história da sua vida, a sua biografia, a gente não conhece. Mas perceba que para um moço, para um servo, ele entrega 5 talentos. Se um talento corresponde a 16 anos de trabalho, então 5 corresponde a 80 anos de trabalho. Para outro, ele entrega 2 talentos. Então, ele entrega para esse homem, multiplica isso. Você entende o quanto ele estava entregando da vida dele na mão daquelas pessoas, os desgastes que esse homem passou.
as emoções que esse homem passou, as preocupações que esse homem passou na parábola, para poder ter o que ele tinha. Aquele moço, o servo mau, ele recebeu 1 talento, que parecia pouco, mas a gente viu aqui que não é. É alguém que trabalhou pesado 16 anos para ter 1 talento. E essa parábola, ela descreve a vida de alguém. A ideia aqui de talento, pensando em moeda ou em medida, seja 34 quilos de prata, ou a ideia aqui de denário, considerando que o hebreu, ele trabalhava um dia para ganhar 1 denário, e para formar então 1 talento, era necessário que se trabalhasse 6.000 dias. Aquele homem chega então para os seus servos e dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um. É interessante, porque da onde veio aquele patrimônio? Como chegou aquele patrimônio? Tem uma vida naquele negócio. Tem noites sem dormir, tem preocupações. Tudo que a gente possa pensar está envolvido nessa questão da história deste homem, que nesta parábola ele está confiando, ele está entregando na mão de pessoas. Talento, quando se fala aqui, a gente tem ideia de capacitação, mas aqui na expressão da palavra, no conceito histórico e etimológico da palavra, é muito mais do que isso. Talento aqui na tradução significa alguém que trabalhou 16 anos, sol a sol, sem folga, durante 16 anos, e entregou na mão de pessoas para que fizessem aquilo que é dele, com confiabilidade, aquilo ser multiplicado. Então, para aquele primeiro homem, ele foi inteligente e ele fez multiplicar, o segundo também, o terceiro não fez. É interessante porque talento fala de vida. A ideia é vida. E eu até tentei procurar, irmãos, mas não tem. O que se faz em 16 anos? É muito subjetivo, né? 16 anos, isso é uma pergunta muito subjetiva, porque 16 anos para quem nasce agora, ele pode concluir alguns estudos. 16 anos para quem completa 18, 16 anos para frente, pode ser o início de um nível superior, início de tanta coisa. Mas o fato é, 16 anos é uma vida, é um período de um ciclo grande de trabalho ou de estudo. É um tempo, falando no Senhor, que Ele empenhou-se para manter, conquistar, multiplicando. Se a gente somar 5 mais 2 mais 1, a gente entende. Esse homem entregou ali 8.000 talentos, ou melhor, 8 talentos na mão dos empregados, que corresponde a todos esses anos que você faz agora a conta, na esperança ou na confiança que aqueles homens fizessem o que tinha que ser feito. Eu estava com esse texto pensando na minha vida essa semana e pensando na vida de algumas pessoas também, sobre essa questão de talento. Não talento daquilo que cada um tem, mas talento daqui. Talento no sentido de vida, no sentido de que o tempo que o Senhor nos dá, e também no sentido de que quanto custa para Deus, ou custou para Deus, nós estarmos hoje vivos. O quanto custa para Deus te manter vivo? O quanto custou para Deus ver o filho dele sendo torturado, chicoteado, humilhado, constrangido, recebendo cuspe na cara, sendo zombado, sendo despido? Quanto custou? Quem aqui é pai, mãe, avó, tio ou tia, sabe o que isso significa. Quanto custou?
Quanto custou ele dizer, olha, desce, cumpre, tudo isso, por amor a uma humanidade que nem sempre corresponde a isso. Mas ainda indo um pouco mais profundo para uma noite de ceia, não é só por uma humanidade, às vezes é pelos filhos, às vezes é por aqueles que professam o seu nome. Puxa, mas eu dei isso, eu dou aquilo, eu faço tantos ou tanta coisa, e às vezes o retorno não é o esperado ou desejado. Lembrando que Deus é onisciente, mas não é isso que o Senhor tem falado comigo. Eu sei que esse texto fala de Cristo, e ele fala muito sobre isso. A síntese dessa parábola, ela descreve a oportunidade desperdiçada. A síntese fala de um homem que saiu em viagem, que representa Jesus, e está dizendo que ele veio, padeceu, morreu, ressuscitou, deixou a missão para nós, para os discípulos, e disse, ó, eu vou voltar. E os servos representam aqueles que professam a fé nele. E destaca-se aqui os fiéis, que são frutíferos. Já os infrutíferos, segundo a parábola, diz que eles serão desmascarados e condenados. A gente não gosta de falar sobre isso. Não gosta. A gente gosta de falar só de coroa, de ruas de ouro, e de vencer, de ter, de conquistar. Mas Jesus não falou só destas coisas. Ele falou, pregou, ensinou. Ele gastou 70% quase do ministério de Jesus foi em ensinar, foi ministrar o caminho da salvação e etc. E aqui nessa parábola ele está falando dele, que ele chamou-os, comissionou e disse, olha, eu vou. E ele está falando que quando ele volta, no caso aquele senhor, quando ele volta ele faz uma prestação de contas, ele vai fazer uma auditoria. Então esta é a resenha que nós temos, um resumo da parábola. Cristo falando dele, falando dos filhos ou dos fiéis frutíferos, e falando dos filhos que são infrutíferos. Dos filhos que são infrutíferos, aqui ele está falando exatamente sobre uma questão de desmascarar, ou seja, tu fala que é meu filho, mas tu foi infrutífero. A vida inteira eu te dei talento, eu entreguei talento, e daí a gente começa a perceber que para uns ele deu talentos, e quanto mais fidelidade, lealdade, desenvolver, etc e tal, que a gente vai ver, ele dá na medida. Para outros ele deu talento. Nem sempre ele dá a mesma quantidade de talentos, mas ele dá talentos para todos. E na medida em que nós somos frutíferos, nessa mesma medida, ele, segundo a parábola, ele também acrescenta. E aos infrutíferos ele desmascara e ele condena. Puxa, pastor, essa mensagem, não, fique tranquilo, não é, embora a gente precisa pensar sobre isso, e deve pensar, desmascarar e condenar. Aí ele falou, desmascarar e condenar. Mas tem algumas verdades ainda preciosas para a gente refletir nesse texto. Primeiro, aquele senhor da parábola, que é Cristo, ele declara que ele se ausenta, mas ele vai voltar. Está dizendo, ele está dizendo, aquele senhor, logo após entregar, ele vai. Aí o texto continua dizendo o que as pessoas fizeram, e depois diz, ele volta. Então ele está falando que ele, Cristo, entregou o comissionamento, entregou os talentos, mas ele volta. Então ele está falando dele mesmo. Ele está falando para os seus, para os que professam o seu nome.
Esse texto também, ele faz a gente pensar que ele entrega talentos a servos, não para estranhos. Você já parou para pensar nesse texto? Que ele não entrega a vida, talentos, na mão de estranho. Ele entrega talento na mão de quem ele conhece, de quem ele quer dar chance, na mão de quem ele quer dar oportunidade. E ele não faz acepção. Prova, se aquele homem da parábola, o que enterrou um talento, tivesse feito o seu talento multiplicar, óbvio que Jesus, no caso o homem da parábola, ele faria outra coisa diferente com aquele moço que pegou uma parábola. Mas eu estava meditando nesse texto e eu fiquei observando isso. Ele não entrega talentos para quem não é conhecido. Ele entrega talentos para quem é servo. E já que a gente entende que um talento corresponde a 6.000 dias de trabalho, que é equivalente a 16 anos, e que, partindo desse princípio, nós estamos falando de vida, o Senhor entrega para aqueles homens a vida. Ele entrega Ele mesmo, a sua missão, Ele entrega o seu propósito, Ele entrega o que Ele conquistou na cruz, as chicotadas, a cruz de espinhos que eu não levei, a lança que furou que eu não levei, o cálice amargo que eu não bebi. Lá no pretório, quando rasgam as roupas de Jesus, e ele é despido e constrangido, e eu não passei por isso, foi ele que passou, e todas as barbáries que Jesus passou, é uma vida. Os minutos, eu diria que a quinta-feira, a noite de quinta-feira, até as 15 horas da sexta-feira, Jesus ele se permite ser preso na quinta-feira, quando ele está orando no Getsemane, passa por tantas coisas, e às 15 horas da sexta ele é crucificado. O judeu não permite que o sol se ponha antes do ritual. Jesus vai morrer antes do pôr do sol. Então, nesse horário de quinta-feira, que antecede a crucificação, até a sexta da crucificação, o que Jesus sofre por amor e obediência ao Pai, nenhum de nós passou e vai passar. Nenhum de nós. Aí a parábola vem dizer que ele pega a vida dele, a missão dele, ele pega o que ele sofreu, ele pega as benécias da ressurreição, ele pega a transformação que o Evangelho é capaz de fazer na vida de alguém, ele pega as boas novas que ele provou na cruz. Um exemplo simples: 2 ladrões, os 2 vão se perder, ele com dor, só para a gente pensar, porque a nossa dor a gente sempre acha que é maior e é motivo para a gente parar, para desistir e até para algumas coisas. Mas a de Jesus não, a de Jesus é diferente. Mesmo com dor, já nos instantes finais, um ladrão olha para ele e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele ainda consegue, com dor, dizer: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus consegue, no momento de dor,
ele consegue ministrar palavra de perdão, ele consegue ministrar amor, ele consegue ministrar carinho para quem merecia o mal. Sim ou não? Ele não merecia, o ladrão merecia. E ele pega tudo isso e diz, na parábola, eu estou agora, que eu já, na minha vida, eu padeci, mas eu ressuscitei. Eu estou entregando na vida de vocês. Talento, a gente precisa ter ideia aqui de uma vida. Seja 1 talento, seja 2 talentos, seja 5 talentos. Por isso uma parábola dá ideia de vida. Uma vida que alguém custou para ter, coisas que as pessoas custaram para ter, e que de repente, por alguma maneira, nos entrega. Esse texto também nos faz pensar que aquele senhor da parábola, dos seus bens pessoais, ele abre mão temporariamente para os servos cuidarem. Ele que conquistou com a sua vida, ele que conquista na cruz com o seu sofrimento, ele comissiona os discípulos e nos comissiona e diz: ide, pisai em cobras e escorpiões, pregai o evangelho a toda criatura. Vocês, disse Jesus, farão obras maiores do que eu fiz. Irmãos, isso é fantástico, porque a gente se impressiona com o que Jesus fez, mas aí ele fala assim: não, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, tem alguma coisa que talvez esteja um pouco descompensada. Talvez esteja descompensada, porque este senhor, ele disse: olha, eu fiz isso, mas no meu nome vocês vão fazer obras ainda maiores. Ele está dizendo: o que eu fiz aqui é só o começo. Eu estou entregando na sua mão, Kleber. Eu estou entregando na sua mão, Luiz. Eu estou entregando na sua mão, Guinaldo, e cada nome dos que estão aqui esta noite. Eu estou entregando na sua mão os meus bens. Eu estou entregando a você saúde. Eu estou entregando a você visão, inteligência. Eu estou entregando a você uma família, um bom emprego. Eu estou entregando a você andar, caminhar, respirar sem um aparelho. Eu estou entregando a você a possibilidade de ouvir, do paladar, enfim. Eu estou entregando a você o poder de você definir aquilo que você tem. Ele, o senhor da parábola, olha que coisa, ele dos seus bens pessoais, ele abre mão temporariamente para os servos cuidarem. Então, o Cristo, o Senhor da parábola, sobe para a eternidade, o encontro do Pai, e entrega para você, diga para mim, mas só diga para mim, cuidar do talento dele. Quem entendeu? Vocês entenderam a profundidade disso aí, meu irmão? Ele disse: eu estou indo, porque a parábola fala, e é tão interessante, ele entregou e saiu. Cuidem. Ele não disse quando vai voltar. Até que os discípulos tentaram perguntar para ele. Aliás, perguntaram: quando será? Ele falou: só o Pai sabe. Então, ele pega os bens pessoais, o senhor da parábola, e entrega não na mão de estranhos. Ele faz isso e se ausenta. Ele só se sabe que vai voltar. Não diz quando vai voltar, mas
aquilo que ele conquista, aquilo que ele faz, ele confia na mão de servos e não de estranhos. Aqui dentro, esta noite, por exemplo, não tem estranhos, tem servos. Eu vou dizer mais uma vez, pelo menos eu penso que tem. Aqui dentro, essa noite, não tem estranhos, tem servos. Teoricamente, teríamos que ter frutificação e não condenação e desmascarar. O bom desta passagem é que ele ainda não voltou. Diga amém, Jesus. O amém foi fraco. O bom é que ele ainda não voltou. E porque ele não voltou, o talento que ele te entregou, o talento que ele nos entregou, é possível fazer multiplicar. Não existe a senhora, o senhor, você que está aí atrás, aqui na frente, dos lados, você que está ouvindo a palavra online agora, vai ouvir depois, ao vivo. Não existe justificativa para ter recebido dele e não fazer o que ele espera que tem que fazer, porque ele abre mão. Toma, é com você. Ele poderia mandar os anjos? Poderia. Lógico que poderia. Ele é Deus, é soberano. Mas ele não confiou esta obra de pregação do Evangelho, de demonstração do amor dele pelos outros. A multiplicação dos talentos ele não deixou para a coluna, nem para a mesa, nem para o copo, a taça de vidro. A multiplicação do talento dele não é para o banco que a gente senta. A multiplicação dos bens dele, bens aqui, é aumentar a salvação na terra. Vai dizendo amém pelo menos. É aumentar o conhecimento de pessoas que ainda não sabem dele. É nosso papel. Mas eu lembro você que isso ele não entregou na mão de estranhos, ele entregou na mão de servos. E nesta ação também está contido da parte dele algumas coisas que só o Espírito mesmo revela coisas assim, porque eu já tinha lido esse texto muitas vezes, mas eu estava prestando atenção essa tarde, e esse texto mostra que da parte daquele Senhor, que é Cristo, tem confiabilidade. Quando ele chama os três, tem confiabilidade. Às vezes a gente acha que é pouca coisa aquilo que o Senhor Jesus confia na mão da gente. Às vezes a gente acha que é uma função pequena, que é sem significância. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. É confiança. Não é para estranho que ele entrega talento, é para servo. Segunda coisa que este ato, esta ação me mostra, é oportunidades. Porque para aqueles três homens, ele deu oportunidades. Quando ele entrega talentos, ele está dizendo, todos têm oportunidades. Ele está dando oportunidades. O que esse texto também mostra, que na entrega dos talentos, há uma relação de pessoalidade. E eu fui estudar um pouco mais, quando o Espírito soprou isso no meu coração. Porque, quantos servos tinha aquele homem? Porque ele era rico na parábola. E ele chama só três.
há uma relação de pessoalidade. O texto mostra que é pessoal. Ele chama as pessoas pessoalmente pelo nome. Em quarto lugar, há um investimento da parte dele nos servos. Irmãos, escute bem o que eu vou falar para você essa noite. E também eu sei que isso serve e muito para mim. Deus investiu e investe muito na gente. Como Deus investe na gente. A gente às vezes é ingrato, displicente, falta com coerência e reciprocidade. Mas Deus investe na vida dos servos. Irmãos, pergunta para alguém que já teve um infarto, que agonia que é. Dor no peito, dificuldade para respirar, a sensação que está chegando o seu fim. O coração dá aquelas travadas. Você com um monte de projetos da mente, com um monte de coisas que você sonha fazer, você começa e vai ficando difícil. Deus investe em cada um de nós. Ele investe. Eu vou te dar uma prova. A gente vai terminar o culto, vai para casa. A gente vai se deitar. Enquanto a gente estiver deitado, Ele vai estar cuidando da gente. Amanhã, quando seus olhos se abrirem, talvez não haja reciprocidade para o presente da noite que Ele deu. Mais uma noite. Mas Ele investiu uma noite na gente. O dia que Fernando e eu, nós nos acidentamos depois do culto de oração aqui na Carvalho. Quando o carro começou a querer tombar para os lados. Quando aquele animal, o gado entrou, quebrou o vidro. E eu coloquei, a Fernanda estava com o cinto, eu só coloquei a mão aqui e tentando segurar. Eu senti que você não tem controle de nada, irmão. Você não tem controle de nada. A única coisa que eu pensei e falei naquele momento em que, quando o carro foi para pegar o outro lado da pista, no sentido Rio-São Paulo, eu disse: Senhor, tem misericórdia. E na hora que o carro estava virando, a mão preciosa voltou. O Senhor investe na gente. Mas o que foi esse chamar dos servos? O verso 14 diz assim: chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Irmãos, essa palavra, essa expressão chamar, nesse contexto aqui, a raiz dessa palavra significa, no rigor dela, é chamar em alta voz, é chamar em destaque, é dizer assim: ei, Alex Muras, é dizer Felipe Castro, é dizer Jacira, é dizer eu estou chamando Eliane. Ele tinha muitos servos, mas o texto, a raiz da palavra, quando diz ele chamou, significa que houve um destaque. Nadir significa
Silvânia. Ele conhece. Não é que tenha duas Silvânia, dois Klebers, duas Fernanda. É o significado de dizer: eu estou te chamando. Pode ter 1 milhão de pessoas, pode ter 10 milhões de pessoas. O texto diz: chamou os servos, significa que ele chama pelo nome. É como se Deus, e quando Deus quer chamar alguém, quando Deus quer entregar um talento a alguém, quando Deus quer posicionar alguém, escute bem, a ideia dessa palavra é: ele chama até por apelido, se ele quiser. Ele diz: Luiz Vicente Rodrigues. A ideia dessa palavra é que chama alto. É como se eu dissesse assim: Maria Barbosa, quero falar com a senhora em particular. E chamou os servos, ou seja, em alta voz, pelo nome, e disse: quero falar com você. Chamou o que ele entregou 5, chamou o que ele entregou 2, e chamou o que ele entregou 1. A ideia dessa palavra no grego é que tem o sentido de convidar alguém para uma função. Escute: e chamou os servos e lhes confiou os seus bens. A ideia tem o sentido para uma função ou cargo confiável. Então é como se ele se dissesse, como ele dissesse: Kleber Flauzino, tenho algo especial com você. Sobe, que eu quero conversar com você. Por isso o texto diz: chamou os seus servos. Então a gente deveria, a interpretação seria: e gritando em alta voz, dando imposição na voz, chamando pelo nome, para o particular, disse: eu tenho uma missão para você. Então, no meio de tantos servos, porque aquele homem entrega 5.000 talentos, 5 talentos para uns, 2 para outro e outro para outro, multiplica isso por anos de serviço. Ele estava entregando a vida, ele estava entregando os bens. É confiabilidade, é oportunidade, é ligação. Ele não chama pelo nome, meu irmão. Quando alguém te chama pelo nome, significa que ele te conhece. Quando o Senhor da parábola disse: ei, servos, ele chama, ele está dizendo: eu conheço você, eu sei quem é você. É uma relação de confiança. Ele está dizendo: vem para cá, tenho algo muito mais especial com você. Como se ele estivesse dizendo, o sentido desta palavra no grego é: eu tenho uma função, eu tenho um cargo de confiança para você. Aí eu te pergunto: você está fazendo o que com o talento que ele tem te entregado? Deixa a vida me levar? Então, os nossos bens, a nossa vida é mais importante do que o talento que ele entregou? Presta atenção. Presta atenção. E chamou os servos, e chamou-os pelo nome em alta voz. É como se pegasse o microfone no meio de muita gente e dissesse: Jonas Barbosa, identifica, tem relação, tem confiança. Estou te chamando para algo que eu confio em você.
estou entregando a minha vida, estou entregando o motivo pelo qual eu sofri nessa humanidade na sua mão. É para você. Aí o versículo 15 diz assim: e ausentou-se logo para longe. Essa palavra longe, ela tem a raiz derivada no contexto de dizer assim: ele entregou o talento e fez assim: agora é com você, fui. A ideia é, ele entrega e se ausenta logo para longe. É sem demorar, ele dá a missão e sai. Ele não fica para ver o que a gente vai fazer. No caso da parábola, ele diz: entregou os talentos, ausentou-se logo. O logo aí significa ação de delegar, de entregar e de se ausentar. É isso que essa palavra no grego tem a ver no sentido desta conotação que é colocada aqui. Ele entrega, é como se fizesse exatamente assim: aqui está, aqui está, aqui está. Deus abençoe, vou embora. E ele sai. Essa é a ideia do texto. Logo em seguida, ele se ausenta. Ele não fica, não, ele entrega. Ele disse, a interpretação para nós aqui é: eu te entreguei nas tuas mãos a minha vida. Eu entreguei nas suas mãos algo precioso. Eu já salvei você. Eu te sustento. Eu ponho pão na tua mesa. Eu curo as tuas feridas. Eu curo as tuas enfermidades. Eu saro a tua casa. Eu enxugo as tuas lágrimas. Ok? Você já conhece? Mas tudo que eu conquistei na cruz, tudo que eu padeci, eu estou entregando para você. Ausentou-se logo para longe. De quem Jesus está falando? Dele. Padece, crucificado, chama os seus, comissiona-os, ascende aos céus e vai embora. A igreja atualmente está dormindo, porque acha que servir a Cristo é o que alguns pensam que é. Não é. A igreja dorme, a igreja descansa, a igreja namora com algumas coisas, circunstâncias, quando na verdade o Senhor entregou talentos. Deixa eu dar um exemplo muito comum, mas é um comum de grandeza. Muito. Sabe quem é o primeiro cartão de visita quando alguém chega na igreja? O primeiro contato que alguém tem na igreja é com quem está lá fora. Se a pessoa que está lá fora, o primeiro filtro, não recebe a pessoa com excelência, como Jesus receberia, dificilmente essa pessoa voltará mais aqui. Imagine que honra é receber os filhos de Deus vindo para o culto. Imagine servir ao Senhor no santuário, seja a função que for. Ele entrega os talentos e se ausenta. Eu não sei qual é o talento que ele tem entregue para a grande maioria. Um que é comum para todos, eu sei, é ser ativo, ser vivo, profícuo, evangelizador, pregador, ganhador de almas, cumprir as escrituras. Isso é comum para nós.
Para uns ele dá um talento, para outros ele dá outros. E conforme a gente vai desenvolvendo os talentos, ele vai dizendo: vou entregar mais. Você nunca vai encontrar Jesus chamando ninguém, entregando nada para ninguém que é preguiçoso, que é irresponsável, que é displicente. Me prove na Bíblia uma pessoa que Jesus usou, sendo ela, no chamado dele, displicente, irresponsável. Você não vai encontrar. Eram pessoas ocupadas, organizadas, disciplinadas. Pode até ter desviado depois, mas no primeiro momento eram pessoas altamente compromissadas com a vida pessoal. Deus não chama pessoas indisciplinadas, desocupadas, desalinhadas. Ele sabe. Se ele faz isso para os homens, para mim, eu espero que ele faça para mim também a mesma coisa. Mas eu estou muito cansado. Mas exatamente, é porque a gente faz com excelência. E a gente deve fazer as coisas para Deus com excelência. Daí que a gente começa a ter algumas surpresas. Tanto de 5 quanto de 2 receberam talentos. E o texto diz: saiu imediatamente a negociar. Eles saíram imediatamente. Esta palavra, negociar, aí é tão interessante porque ela significa trabalhar arduamente. Olha que coisa. Por isso o texto diz: receberam talentos e saiu. Ela fala saiu, mas aqui eu estou colocando plural, porque são os dois. O que recebeu 5 e o que recebeu 2. O que recebeu 1 não, mas os 5 e o de 2 receberam talentos e imediatamente saíram a negociar. Negociar aqui, a raiz significa alguém que trabalha árduo, alguém que tem uma tarefa, alguém que se ocupa, alguém que se enganja, alguém que se esforça, alguém que serve, alguém que se dedica. Por isso o texto diz na parábola de Jesus, e é Jesus quem conta a parábola: imediatamente saíram a negociar. Então seria imediatamente. Eles saíram para trabalhar arduamente, saíram para cumprir a tarefa. Eles se ocuparam. Não houve aqui na cabeça daqueles homens, o de 5 e de 2, espaço para ficar titubeando. Será que Deus está comigo? Ou no caso da parábola, será que eu devo ou eu não devo? Eu estou precisando. Não, eles saíram a negociar arduamente. Aqui é a ideia de esforço, é a ideia de dedicação, é de ocupação, é a ideia de alguém que sabe: eu preciso fazer, eu tenho uma ocupação, eu tenho uma missão. É alguém que se enganja. Vamos jogar bola? Não, agora eu não posso, eu preciso estudar. Mais ou menos isso. Ei, vamos pescar agora? Não, eu não posso, eu tenho uma missão, eu tenho um concurso para prestar. Estou dando um exemplo humano. É a ideia de alguém que está ocupado, está trabalhando arduamente. Por isso os homens saíram imediatamente a cumprir a tarefa, ocuparam-se daquilo, se enganjar. Enganjar aqui é: eu estou comprometido, com chuva, sem chuva, com vento a favor, com vento contrário. Eu estou para servir, é se dedicar. E a essa palavra negociar, no sentido ativo, ela exerce poder, ela traz o sentido de que olha que coisa interessante, eu exerço os poderes, as faculdades da minha mente. Não é o diabo. Eles imediatamente saíram. Eles disseram aqui, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. A ideia dessa palavra, no sentido ativo dela, é: aqui eu determino. Essa ideia de dizer: é que, meu irmão, quem está enganjado, quem trabalha arduamente, quem se esforça, ele determina e fala: olha, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver lúcido, eu sei que eu preciso trabalhar para o meu Senhor. Essa é a ideia da palavra negociar. Essa palavra no grego, que se expressa katergzonai, significa realizar
completamente. Então, quando eles pegam o talento, eles saem e vão realizar a missão completamente. Eles não deixam a missão pela metade. Sabe essas coisas que se começa e deixa no meio? Que até o Gabriel Loreto pregou outro dia aqui. Coisas que o Senhor não aprovou. A ideia de negociar aqui é alguém que pega as coisas e faz completamente. Ultimamente, eu não sei se é por tantas preocupações e até por maus hábitos, eu agora estou fazendo assim. Algumas coisas eu pego e eu já ponho em alguns lugares, porque senão depois eu não vou lembrar. Porque eu faço uma coisa aqui, faço outra coisa aqui, vou fazer outro negócio aqui, vou fazer aqui, e de vez em quando negócio ali, outro negócio aqui, eu comecei a preencher um negócio aqui, aí a mensagem aqui, o negócio ali. Não. A ideia de negociar é alguém que tem uma missão, ele vai trabalhar arduamente, mas ele vai realizar por completo. Eu não vou delegar para Fernanda, eu não vou delegar para Isaías, eu não vou delegar para Alisson. É aquilo que Deus entregou na sua mão. Faça o melhor, faça com esmero, faça com dedicação, faça enganjado e faça completo. Essa é a ideia. Completo. E também deriva, essa palavra negociar, deriva de uma outra palavra no grego que se expressa egasia, que significa seja hábil e vá com diligência. Diligência aqui é assim: posso melhorar. Além de eu fazer completo, eu posso melhorar. Eu estou cansado, mas eu vou até o final. Tudo que depender de mim, eu vou fazer. O vento pode ser contra, pessoas podem ser contra, o momento pode ser, mas eu recebi um talento, 5 ou 2 talentos. Eu preciso ser hábil. Sabe aquelas coisas assim? Você está sendo muito detalhista. Para que caprichar tanto? Todo mundo faz. Todo mundo é uma coisa. Eu não sou todo mundo. A ideia do texto é: e aqueles homens saíram a negociar diligentemente e com habilidade. E esta palavra é sinônimo de trabalhar adicionalmente. Uau! Trabalhar adicionalmente aqui, meu irmão, significa mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo o corpo pedindo cama, mesmo quando você já está desejoso de parar, mas tem coisas para fazer, você faz. Essa é a ideia que traz o texto. E por fim, e eu termino aqui, dos 2 primeiros foi isso. Do último diz assim: quanto ao que lançou na terra. Essa palavra terra, dentro do texto e no contexto, significa o seguinte: aquele moço que recebeu da parte daquele senhor, que representa Cristo, o talento, ele pegou o talento e enterrou para descansar. É isso que a palavra terra, nesse contexto grego, significa. Ele pegou o que Deus deu para ele e falou: estou cansado, eu vou descansar. Mas essa palavra significa a mais. Ele quis ter um descanso permanente. Então o Senhor, dono dos talentos, ele entrega os talentos. E o terceiro homem
pega o talento. E mesmo reparando que ele dá 5, não sei se ele viu, mas me expressando aqui que talvez ele tenha visto. Ele pega o talento e ele enterra para deixar a vida passar e vai descansar. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu descanso. E a ideia aqui é: amanhã eu faço, amanhã eu me alinho, amanhã eu me posiciono, amanhã eu conserto, amanhã eu tomo uma posição definitiva. O texto diz: aquele homem, ele lançou na terra. Significa, ele quis ter um descanso permanente. Para que fazer isso que eles outros fizeram? E aí a parábola diz que o dono volta, sem eles esperarem, mas volta. E quando volta, chama-os. Preste contas. Cadê os teus talentos? Senhor, está aqui, o Senhor me deu 5. Olha a diferença. O que pegou 5 não tem meio termo. Senhor, é o seguinte: o Senhor me deu 5, eu fiz aqui, estou te entregando 10. Opa, fizeste bem. Essa expressão fizeste bem é: você foi nobre no que você fez, você foi louvável. Entra no gozo. E você, de 2, Senhor, o Senhor me deu 2, eu também trabalhei, me dediquei, ganhei mais 2. Opa, rapaz, eu te dei 2, você multiplicou por 2. Vou parafrasear aqui, né? Se eu tivesse dado 4, você multiplicaria por 4. Eu te dei só 2, você multiplicou por 2, fantástico. Opa, entra no gozo, filho, vem para cá. Você, filhão, Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem muito severo, um homem rude, que colhes aonde não semeou. Aí o Senhor fala assim: eu? Por isso que tem um ponto de interrogação. Quer dizer que eu sou isso? Aí ele fala: você, sabendo, dizendo que eu sou isso, e você ainda enterrou, ou seja, você ficou descansando. Seria mais ou menos isso, sabendo que Jesus vai, um dia nós vamos ter que sentar, ou vamos ter que prestar conta, a gente ainda vai ficar descansando? A gente ainda vai ficar olhando para o nosso umbiguinho? A gente ainda vai achar que os nossos problemas são mais importantes do que as almas que se perdem, que vão para o inferno? É isso mesmo. A palavra de hoje é: negocie enquanto ele não vem. Corra enquanto você tem saúde, enquanto você tem raciocínio. Negocie, faça aquilo que aqueles homens fizeram. Faça o que aqueles homens fizeram. Se ocupe. Tenha determinação, não se distraia com a vida. Uma das armas do diabo nesse último tempo não é simplesmente colocar situações em possessões que as pessoas ficam caindo para o chão. São sofisma na mente, distrair as pessoas, desfocar as pessoas. Nada mais é importante do que a gente estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Nada mais é importante do que naquele dia a gente chegar, o Senhor falar assim: Kleber, cadê o talento que eu te entreguei? Opa, maravilha! Mas se ele disser: você foi um mau servo, na hora da luta você resolveu cruzar os braços, na hora da guerra você esqueceu que eu estava com você, você preferiu olhar para o problema e você desanimou, você olhou para as circunstâncias e você preferiu, sabe o que? Você ficou num descanso. Foi melhor para você cruzar os braços e cuidar da sua vida, enquanto muitas coisas e muitas situações que eu tinha para usar através de você. Ô Kleber,
Dá uma olhada o quanto eu investi em você. Dá uma olhada a casa que você nem imaginava que um dia pudesse construir, que um dia zombaram de você, riram de você, disseram que você nunca mais seria ou teria. Eu permiti você, cuidei de você todo o tempo na vida secular. Kleber, você não passou fome. Kleber, eu te livrei de homicídios. Eu nunca te deixei envergonhado na obra. Por que que você, naquele momento, resolveu enterrar o talento? Palavra de hoje, para a gente ceiar. Negocie. Cumpra a sua tarefa. Mas cumpra com dedicação, se enganje. Enganje mesmo. Aquilo que você tem compromisso, aquilo que você serve, aonde você está fincado, aonde você está, a lona que você segura, seja uma estaca com a linha esticada. Se envolva, se dedique àquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Seja uma pessoa ocupada com o reino, porque quem não é ocupado com o reino é ocupado com outra coisa, e nem sempre a gente vai identificar. Negocie, trabalhe arduamente, porque o Senhor não disse quando vai voltar, mas a gente já começa pelos rumores escutar que Ele vem, que Ele está voltando. A Santa Escritura anunciam os sinais da sua volta. Que Ele não nos encontre apenas pegando pão e vinho, mas que Ele nos encontre negociando enquanto Ele não vem. Pregue o Evangelho, se envolva. O exército de Deus aqui está precisando de muita coisa. Estamos precisando de voluntários, pessoas que tenham o reino no coração, que não esperem nada em troca, apenas sirvam. Pessoas que entendem que nós somos chamados. Tem pessoas aqui que foram chamadas sem merecer, como eu. Aliás, todos nós somos chamados sem merecer. Eu não canso de dizer, eu não merecia o altar, mas Ele disse: vem. Ele investiu em você. Amanhã, quando a senhora acordar, o senhor acordar, quando o senhor tomar café da manhã, quando o senhor escovar o dente, olhar no espelho, lembre-se, você só vai abrir os olhos, só vai escovar os dentes com as próprias mãos, você só vai pentear o cabelo, porque Deus investiu em você. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus. Diga bem forte para quem está perto de você: negocia, irmão.